irmãos e irmãs, antes de iniciar a homilia, deixa o padre só fazer uma observação, na verdade uma constatação desde que eu cheguei aqui. Eu já disse para você já deve ter percebido que eu tenho muita facilidade de perceber o humor da Assembleia. E desde que eu chego aqui, fico até muito contente, eu vejo a Assembleia muito alegre. Pessoal muito animado, muito disposto. Tem vezes que eu chego aqui e eu encontro a comunidade triste. É quando morreu alguém muito querido, é quando está acontecendo algum problema. Hoje, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu percebi uma coisa que fazia tempo que eu não percebia. Eu percebi a comunidade um pouco desanimada. Eu imagino que a maior parte de vocês que estão aqui frequentam regularmente a comunidade de São José. Quem costuma participar sempre das missas aqui, diga amém. Amém. Então você não é um visitante, você é a pessoa que está sempre conosco. Mas eu queria saber de você, esse desânimo que eu percebi, vem do cansaço? Vem de algum problema que você está vivendo? Talvez você esteja com dor de cotovelo porque não foi para o carnaval. Talvez você ligue a televisão e veja o povo no Rio de Janeiro e fala: todo mundo passeando, distraído, e eu estou aqui, essa paradeza. Talvez seja mesmo um cansaço. Muitas pessoas aproveitam esse tempo de carnaval para descansar, recompor suas forças. Responde para mim. O que você está sentindo? Essa que eu chamei de desânimo, mas que nós podemos chamar essa levadeza espiritual. Isso é cansaço ou isso é dor de cotovelo? A juventude vai falar assim: eu tenho vergonha de falar, é porque é dor de cotovelo. Quem está cansado aí, fala amém. Quem gostaria de ter ido viajar e não conseguiu, fala amém. E a vergonha de falar? Querido, coloca a mão no seu coração antes de começar. Fala com o Padre assim: Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego todo o meu cansaço, toda a fadiga, todo o estresse, todo o desânimo. Eu coloco agora diante da tua presença toda preguiça, todo esmorecimento. Coloco diante de ti toda frieza espiritual, toda dificuldade de rezar, dificuldade de concentrar, toda sonolência e todo mal-estar. Em nome de Jesus Cristo, pelas chagas de Jesus Cristo, que todas as dores, que toda enxaqueca, que todo mal-estar, que todo peso, toda fadiga, todo cansaço no meu corpo saia agora e vá aos pés da cruz de Cristo. Faça o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para terminar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero falar para você uma coisa que eu não sei se você dá conta de perceber, mas nesse período de carnaval, até as missas que você participa, elas ficam mais pesadas.
Nesse período de carnaval, se você decide rezar, você sente uma dificuldade maior de rezar. Nesse período de carnaval, até as suas orações pessoais, elas ficam mais complicadas. Eu não sei se todo mundo consegue perceber isso, mas é como se o carnaval, uma nuvem densa, pairasse sobre nós, e nós começamos a ficar esmorecidos, cansados, fatigados, e rezar agrada muito. Mas isso tudo, querido, é porque o carnaval, de todos os períodos do ano, é considerado como um dos períodos mais perigosos para a nossa fé. É um dos períodos em que o inimigo de Deus mais cresce sobre nós. E é exatamente por causa disso que você sente um peso maior. Esse peso, você vai perceber, continua durante a quaresma. Quaresma é um tempo difícil para quem gosta de rezar, de muita tentação. Quaresma é um tempo de muita perseguição espiritual. Quaresma é um tempo onde as pessoas que rezam começam a incomodar muito os poderes do mal. Então, que você tenha consciência do momento que nós estamos. Não é simplesmente porque você está cansado, não é simplesmente porque o seu trabalho estava muito sobrecarregando você, é porque também nós estamos num contexto espiritual de combate, nós estamos num contexto espiritual de luta contra os poderes do mal, e é essa a razão desse peso, esse cansaço, essa sensação de abafamento espiritual. Que você, apesar de tudo isso, não desanime, não se rebaixe de rezar, de buscar a Deus. Amém? Amém. Uma das maneiras de vencer essa tentação é a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada. E se você deseja vencer as forças do mal que estão querendo atuar na sua vida, você tem que conhecer a palavra de Deus. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus é como alguém que sai para a guerra, sai para a luta sem arma. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que entender a palavra de Deus, porque essa palavra, ela fortalece você. Essa palavra, ela dá ânimo para você. Essa palavra afasta para longe de você essa nuvem negra, essas tentações malignas que querem afugentar a sua fé. Então hoje, que você aproveite essa oportunidade agora do Evangelho, da homilia, para fortalecer sua fé, que você receba essas palavras como alguém que está com fome e que está se alimentando. E o que o Padre vai fazer aqui agora é uma atitude mais linda de um pai que vai dar alimento para os seus filhos. Eu quero alimentar você. Eu quero alimentar você com a palavra de Deus, para que essa palavra fortaleça você e te dê condições de vencer as tentações. Que você esteja preparado, que você esteja com um apetite e que você esteja de coração aberto para receber essa palavra. Se você estiver preparado, diga glória a Deus. Querido, eu quero falar para você hoje sobre o Evangelho que você sabe, nesse ano de 2015, no tempo comum, é o Evangelho de São Marcos. Durante todo o tempo comum, o Evangelho que nós vamos refletir é o Evangelho de quem? São Marcos. E hoje nós estamos no início do Evangelho de São Marcos. Ele começa dizendo: naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus, se ajoelhou e disse: se queres, tens o poder de curar. Pega o seu folheto.
Identifique aí no seu folheto o início desse Evangelho de Marcos e leia para mim até essa frase, podes curar. Vai lá. Naquele tempo, nós vamos falar sobre isso. E para falar sobre isso, tem algumas informações que você precisa ter. A palavra fala que era um leproso. Portanto, era um homem que estava com uma doença chamada lepra. Naquele tempo, a lepra era uma doença incurável. Naquele tempo não tinha remédio que pudesse ser administrado a um leproso, a uma leprosa. E o que era a lepra, padre? A lepra, ela existe ainda hoje. Só que como ela já foi controlada, então você quase não ouve falar. Mas a lepra hoje é conhecida como uma doença de hanseníase. Quem já ouviu falar nessa doença? Diga amém. E o que é a hanseníase? Começa com umas manchas. É como se fosse mancha de pano que começa a sair no corpo da pessoa. Algumas vezes no pescoço, outras vezes nos braços, outras nas costas, outras vezes nas pernas. Pequenas manchinhas que vão crescendo, crescendo, crescendo. E essas manchas brancas vão aos poucos criando uma irritação na pele, fazendo a pele ficar, como diz a primeira leitura, em erupção. Sabe quando a pele fica com a casca grossa, tipo alergia? A hanseníase faz isso, a lepra faz isso. E de repente essa mancha branca, ela se torna uma ferida. Então o leproso é uma pessoa que está doente e que está cheio de ferida. E sabe qual é o pior problema? A ferida começa a ferir. Então, todo leproso, por mais que tome banho, é uma pessoa que fede. E daquelas feridas começam a sair pus. Aquela água que as pessoas mais antigas chamam de salmoura. E sobretudo no calor começa a exalar um cheiro de carne podre. Ai, padre, não vamos nem almoçar, deixa de frescura. Era uma doença que assustava as pessoas. Era uma doença que, além de ser misteriosa, porque ninguém sabia, e ninguém sabia como fazer para parar. Essa doença ela envergonhava, porque onde o leproso passava, era aquele mau cheiro acompanhando. Então os judeus estabeleceram que quem fosse leproso não poderia andar no meio das pessoas. Primeiro por causa do mau cheiro, depois por causa da possibilidade de contaminação. A lepra era uma doença que é transmissível e ninguém sabia como se transmitia a lepra. Então os judeus eles tinham medo de sentar no mesmo banco onde tinha alguém com lepra. Se um leproso pegasse um copo para beber água, ninguém podia tomar água naquele copo mais. Se um leproso vestisse uma roupa, ninguém podia usar aquela roupa. Onde um leproso estava, ninguém podia estar, porque a qualquer momento aquela doença poderia ser passada para quem chegasse perto. Então os judeus estabeleceram o seguinte, e isso está na primeira leitura no livro de Levítico, depois você confira. No livro de Levítico existem regras para quem for acometido com essa doença. A primeira regra é: o leproso ele deverá ser identificado. Como será a identificação do leproso? Ele vai andar vestido com roupa de saco. Ele não vai poder usar calça, camisa. Se for mulher, não vai poder usar saia, vestido. Não vai poder usar roupa, não vai poder usar aquelas roupas que mulheres gostam de vestir. Não vai poder andar na moda, vai ter que andar com roupa de saco. Os
Os cabelos dessa pessoa vão ter que andar bagunçados. Não é que a pessoa não vai poder pentear, obrigatoriamente, o cabelo vai ter que andar bagunçado. Se for homem e tiver de barba, vai ter que cobrir a barba. E essa pessoa vai ter que andar com um sininho amarrado na cintura, ou nos braços, ou nos pés. De maneira que onde essa pessoa passar, o sininho vai tocando. Tem o sininho. Vamos fazer de conta que eu sou um leproso. O leproso vai começar a andar. Pode ficar. A hora que eu começar a andar, você fala o sininho, tá bom? A hora que eu parar, você para. Escuta para você ver como é que é. 1, 2, 3. Triste ou não? Todo mundo que estiver passando vai ouvir aquele lado. E na hora vai identificar um leproso, um doente, feridento e fedorento. Era a doença mais triste que tinha naquela época. E o leproso, ele não podia viver na cidade. O leproso que fosse detectado com essa doença não podia morar na sua casa, deitar na sua cama, sentar na sua mesa, comer o seu prato. Ele tinha que ficar na rua. Tinha que morar, como a Bíblia chama, fora das portas da cidade. O leproso não podia andar, não podia ir numa loja, não podia ir no supermercado, não podia ter uma vida social. O leproso tinha que andar nos lugares desertos, escondido, longe da sociedade. E não podia aproximar de ninguém. E ai de quem deixasse um leproso aproximar dele. Se eu, por exemplo, não tenho lepra, mas o meu irmão tem lepra, e eu deixo o meu irmão que é leproso aproximar de mim, eu sou afastado da cidade. E a pessoa com suspeita de lepra não podia entrar no templo, não podia oferecer sacrifícios, não podia ir na sinagoga, era considerado um maldito, era considerado um amaldiçoado, era considerado um impuro, uma pessoa rejeitada por Deus e pela sociedade. A pior coisa que tinha era um leproso. Muitas pessoas, sobretudo aquelas mulheres mais delicadas, sempre existiram essas mulheres assim, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala que existem mulheres tão delicadas que, se elas pudessem, elas colocariam um tapete pelas ruas onde elas passam. Uma mulher delicada dessa, quando visse um leproso, colocava a mão no rosto e falava: ai meu Deus, lá vem. Taparia o nariz, eu não suporto esse cheiro. Esconderiam as crianças: vem meus filhos, vem, não olhem não, não olhem não. O leproso era digno de dó, porque além da dor, além do mau cheiro, além das feridas, ele ainda era discriminado. Ele era zombado, ele era vítima de chacota, de bullying. E olha o que o Evangelho está dizendo: que um leproso tomou uma iniciativa, no mínimo, audaciosa. Esse leproso aproximou de Jesus. Responde para o padre com base nas informações que você já tem. Conforme a lei de Israel, era permitido um leproso se aproximar de uma pessoa sã, sim ou não? Não. Então esse leproso infringiu as regras. Esse leproso quebrou o protocolo. Esse leproso cometeu quase a lei de Moisés e foi até Jesus.
Por que esse leproso foi até Jesus? Porque ele sabia que Jesus Cristo podia fazer algo diferente por ele. Ele sabia que aquela doença dele poderia ter um fim através de Jesus Cristo. E mais, ele sabia que Jesus Cristo não é como os homens de carne e osso, que sentem vergonha, que sentem nojo de quem é doente. Eu não sei se você já chegou a passar por essa experiência, acompanhar uma pessoa doente no hospital. Quem já fez essa experiência, diga amém. E eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar pessoas em estado vegetativo, pessoas que não podem se virar, pessoas que não conseguem ir no banheiro, pessoas que não conseguem nem mesmo levantar da cama. Alguém que já viveu essa experiência, diga amém. Você que já viveu essa experiência deve ter percebido que em determinados momentos do dia, por mais que essa pessoa seja aciada e por mais que você tenha cuidado com aquele doente, volta e meia começa a exalar um mau cheiro. É normal. Nós, seres humanos, se nós passamos um dia sem tomar banho, no outro dia a gente já começa a sentir um cheiro ruim. Imagina uma pessoa doente que não pode tomar banho, que não pode descer da cama. É normal esse cheiro começar a exalar. E quando esse cheiro começa, a primeira reação que nós temos é de afastar. Nós não queremos ficar perto de quem está mal. Nós não queremos ficar perto de quem está fedendo. Nós não queremos ficar perto de quem está doente, quem está com ferida, quem está colocando pus, quem está colocando sangue, quem está com hemorragia. Nós não queremos ficar perto desse tipo de gente, porque lá no fundo nós nos sentimos melhores, porque lá no fundo nós sentimos nojo, porque lá no fundo nós pensamos que isso não vai acontecer conosco. Então o nosso preconceito, a nossa arrogância, a nossa vaidade nos coloca acima de quem está mal e nos faz querer afastar essa pessoa. Tenta imaginar quantos nãos aquele leproso já ganhou. Tenta imaginar quantas pessoas já haviam feito zombaria dele, já haviam xingado ele: sai daqui, seu fedorento, seu carnicento, sai daqui, seu lugar no meio dos cachorros, sai daqui, seu amaldiçoado, seu impuro, seu nojento, sai daqui. As pessoas fazem isso, querido. E se as pessoas ainda não fizeram isso com você, é porque as pessoas ainda não viram as suas feridas. Muitas vezes as nossas feridas incomodam e causam nojo na nossa própria família. As pessoas que você mais ama, no dia que descobrem que existem feridas dentro de você e que essas feridas fazem de você uma pessoa debilitada, muitas vezes da sua própria família, você vai enfrentar chacota, zombaria e muitas vezes o desprezo. Se você for observar bem, esse leproso, ele representa cada um de nós. Se você for parar para perceber, esse leproso é uma figura, é uma representação de você e de mim. A única diferença entre nós e esse leproso é que as feridas dele todo mundo via, e a sua e a minha nós escondemos. A única diferença entre você e esse leproso é que você passa perfume para não exalar mau cheiro sobre as feridas que você traz, e esse leproso não tinha perfume para passar. A
A única diferença entre nós e esse leproso é que esse leproso, ele era esconjurado pela sociedade, e nós, porque escondemos as nossas feridas, nós somos aceitos. Mas uma coisa é certa, querido: você, assim como esse leproso, você também tem suas feridas. Quem consegue reconhecer que tem feridas, ainda que sejam feridas internas, feridas emocionais, psicológicas, diga amém. Então nós somos esse leproso, e nós ficamos lutando para esconder nossas feridas, porque no dia que as pessoas descobrem, as pessoas maltratam. As pessoas gostam muito de você porque você tem perfume, porque você tem roupas boas, porque você tem casa boa, porque você tem dinheiro, porque você tem carro, porque você é inteligente. No dia que você começar a demonstrar para as pessoas que você tem defeitos, que você tem falhas, que você tem limitações, no dia que você demonstrar para as pessoas os seus erros, os tropeços que você cometeu na vida, as pessoas também vão começar a te empurrar, a te afastar, a te condenar. Ah, Padre, mas por que é assim? Sabe por que é assim? Porque nós, seres humanos, temos dentro de nós o pecado do orgulho. E nós não queremos ficar perto de pessoas que estão com feridas. É por isso que o marido tenta esconder a todo custo que ele está traindo a esposa. É por isso que o filho tenta esconder a todo custo que está usando droga. Porque no dia que essa ferida vem à tona, a mãe, o pai, o irmão, a sociedade excomunga aquela pessoa. Eu não sei se você percebe, querido, mas a sociedade é extremamente cruel, e você, por causa disso, não deve ficar colocando sua expectativa na sociedade. Você não deve ficar colocando sua expectativa em seus amigos, porque até mesmo seus amigos, quando você estiver na pior, eles podem virar as costas para você. Tem muitos casos, e eu conheço casos, eu já acompanhei casos de pessoas com câncer que não têm coragem de contar para a família, porque tem medo da reação da família, tem medo do que os filhos vão falar, do que a sociedade, do que os vizinhos vão falar, ficam escondendo as suas feridas. Agora eu pergunto para você: vale a pena ficar escondendo suas feridas? Eu acompanhei um caso que me deu muita tristeza. Uma moça, em um carnaval como esse, foi viajar para curtir o carnaval, e depois de poucos dias que ela chegou, ela descobriu que ela estava grávida. De uma família muito tradicional. Essa moça logo percebeu que se ela mostrasse para a mãe, para o pai, para a família esse problema, a gravidez nunca é um problema, mas no caso dela era um problema, ela poderia ser expulsa de casa. Qual foi a iniciativa dela? Eu não tenho coragem de abortar. Eu não tenho, não é nem vontade eu tenho, mas eu não tenho coragem de abortar. O que eu vou fazer? Eu vou esconder. Ela começou a comprar cintas, faixas, e amarrava na barriga, apertava de uma maneira que a barriga dela ia crescendo, mas como ela enfaixava, ela acochava aquelas faixas, quase não era perceptível. Você sabe também que as mulheres engordam quando estão grávidas, e aí, como ela engordou o corpo todo, começou
As pessoas começaram a falar que ela estava engordando, mas não dava para perceber a barriga. De maneira que quando ela estava com 6 meses, ela estava apertando tanto a barriga que ela começou a ter sangramento. O pai e a mãe levaram ela para o hospital, e lá no hospital eles foram descobrir. Ela estava grávida e havia cometido um aborto. Por quê? Medo de mostrar as feridas. Eu quero dizer para você que não é bonito isso. E além de não ser bonito, não é correto você ficar escondendo suas feridas. Você sabe disso. Se, por exemplo, eu arranhei o braço no chão, fez uma ferida no meu braço, você sabe que se eu ficar escondendo, vedando essa ferida, o que vai acontecer com ela? Ela inflama. Ferida escondida é ferida inflamada. Se você tem uma ferida e você fica escondendo, essa ferida vai inflamar. Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, mas um dia ela vai supurar. Não adianta você ficar escondendo, querido. Mais cedo ou mais tarde, isso vai vir a furo, e quando você menos esperar, essa ferida vai estar maior do que ela estava. Você não pode esconder suas feridas. Além de não ser uma atitude além de não ser uma atitude louvável, isso não é uma atitude saudável para você. Não é bom para você, não faz bem para você ficar escondendo suas feridas. Você tem que mostrar. Aí você me diz, mas padre, como eu vou mostrar? Como eu vou mostrar para minha esposa que eu tenho uma filha antes do casamento? Como que eu vou mostrar para o meu pai, para minha mãe, que eu estou usando droga? Como que eu vou mostrar para minha mãe que eu já cometi aborto, padre? Eles vão me matar. Como que eu vou mostrar para o meu patrão que eu já peguei dinheiro escondido na empresa? Como que eu vou mostrar para o meu irmão que o dia que o carro dele apareceu arranhado fui eu? Como? Como que eu vou mostrar para minha colega que eu sinto inveja dela? Não tem como, padre. Eles vão me maltratar, eles vão me xingar, eles vão me excomungar. Com certeza a sociedade vai fazer. Escuta o que eu estou te falando, querido. As pessoas gostam de você porque elas não conhecem os seus erros. O dia que descobrirem os seus erros, eles vão fazer a mesma coisa que fizeram com o leproso. Sai daqui, vai embora. Você é fedorento, você é mau caráter, você é isso, você é aquilo. Eu não quero você na minha casa, eu não quero você andando com os meus filhos, eu não quero você perto de mim, eu não quero você na minha igreja, eu não quero você sentado do meu lado, eu não quero que você exista. Então o que fazer, padre? Faça como o leproso. Se é para mostrar as feridas, que você mostre para a pessoa certa. Mostre para Jesus. Esse leproso, talvez de tanto apanhar na vida, ele sabia que ele não podia ficar confiando nas pessoas que estavam ali, nem mesmo nos sacerdotes, porque muitas vezes os sacerdotes eram os maiores preconceituosos. Nós estamos chegando em tempos difíceis, filho. Nós estamos chegando em tempos difíceis que às vezes até dos padres você desconfia. Você vai levar para um padre o seu problema e o seu padre cria outro problema para você. Então você tem que aprender com esse leproso que o seu médico é Jesus Cristo. É diante dele que você rasga as suas vestes e mostra aqui, Senhor, minhas feridas. Esse leproso sabia que ele não podia fazer isso, que ele não podia se aproximar de ninguém, mas ele passou por cima das regras, ele passou por cima da lei, e ele foi até Jesus e se jogou nos pés dele. Faça isso, querido. Ao invés de ficar implorando as pessoas que
gostem de você, apesar dos seus defeitos, implore Jesus Cristo. Ninguém é digno de você ficar implorando amizade, implorando amor. Quem é digno de você ficar implorando é uma só pessoa, o Filho unigênito de Deus. Pode aplaudir? As pessoas podem maltratar você, as pessoas podem esculachar você, as pessoas podem espalhar os seus erros, mas Jesus nunca vai fazer isso com você. Quando você se aproxima de Jesus com humildade, quando você se aproxima de Jesus com um coração sincero e diz para Ele: Senhor, se Tu queres, Tu podes me curar. O que Ele vai fazer com você é a mesma coisa que Ele fez com o leproso. Eu quero, fica curado. Que as feridas que você tem, que talvez até hoje estavam escondidas, que você não tenha vergonha de mostrá-las para Jesus. Pois a ferida que você mostra para Jesus é ferida curada em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.